Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. O meu nome é César. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. É um imenso prazer ter você aqui presente neste canal. Neste vídeo, eu queria fazer uma breve meditação, sobre o que está escrito na segunda epístola de Pedro, o capítulo 5 e o versículo 8. Olha só, primeiramente, vamos efetuar a leitura, e logo após efetuarmos a leitura, eu vou tecer alguns comentários, E eu peço a você que está presenciando aí o vídeo, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Eu vou ler este versículo nesta Bíblia. A Bíblia viva. Então, vamos adentrar a leitura, Então, primeira epístola de Pedro, o capítulo 5 e o versículo 8. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 8, Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Muito bem. Esse, então, é o versículo, Então, este versículo, quando ele é lido dentro da tradição religiosa, qual é a perspectiva da religião, do cristianismo tradicional, vamos dizer assim, Qual que é a interpretação que eles têm acerca desse versículo? Ora, ao ler esse versículo, a impressão que vem na mente da esmagadora maioria da cristandade é: esse diabo é um ser espiritual. E esse ser espiritual, ele ronda como um leão no sentido de lançar tentações, fazer com que as pessoas pratiquem o mal. Então é esse o sentido que a tradição cristã tem acerca desse versículo. Então eles imaginam que esse diabo anda pelo mundo afora, por todo ao redor do planeta, lançando o quê? Suas tentações, buscando meios para fazer com que o homem pratique o mal. Então é esse o sentido. Então agora vamos efetuar a leitura mais uma vez e vamos ver qual é o papel desse diabo aqui nesse versículo, Então vamos à leitura novamente. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele ronda como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Olha o versículo 9 agora. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então agora está aqui, sofrimento. Ora, então esse sofrimento, quem estava causando esse sofrimento? Não era esse diabo? Então o papel desse diabo descrito aqui na epístola de Pedro
não é no sentido de tentar as pessoas a praticarem o mal. Não é no sentido de seduzir. E sim no sentido de causar sofrimento. Então, o papel desse diabo aqui não é tentar as pessoas, e sim causar sofrimento. É isso que é necessário que se perceba ao ler esse versículo. Nós não podemos cair no senso comum da tradição religiosa e imaginar que esse diabo aqui trata-se de um ser espiritual. Se bem que aqui eles usaram o D maiúsculo, né? Mas esse diabo aqui descrito, provavelmente trata-se de alguém que lá nos dias em que Pedro está redigindo, né, está escrevendo essa epístola, provavelmente era alguém que estava perseguindo a igreja de Deus, causando sofrimento. Haja visto que Pedro compara esse diabo como se fosse o quê? Como se fosse um leão faminto. Um leão no sentido de devorar. Ora, por que um leão? Porque esse diabo ele estava causando sofrimento à igreja de Deus naqueles dias. Esse diabo estava perseguindo a igreja de Deus. Então, é esse o sentido dessa palavra diabo aqui. Não se trata de um anjo caído, ou de um demônio, ou de um ser espiritual que está aí ao redor do mundo. Tanto é que esse diabo, ele estava causando sofrimento aos cristãos ao redor do mundo. Que mundo seria esse que Pedro menciona aqui? Era o mundo naqueles dias. Então, provavelmente, esse diabo era alguém que estava no mais alto escalão, que estava no topo, né, na cadeia de domínio, e por meio dos seus agentes, esse diabo estava perseguindo a igreja de Deus. Olha só, vamos ver o sentido dessa palavra diabo. Vamos ler essa mesma passagem na Bíblia hebraica. Bem, então de início, você pode conferir comigo aqui nessa passagem que quando lemos a passagem observando, né, o contexto, você vê que Pedro ele compara esse diabo como se fosse um leão. E nós vimos que o papel desse diabo nessa passagem da epístola de Pedro, esse diabo ele estava causando sofrimento aos cristãos em redor do mundo, mas o mundo da época em que Pedro estava escrevendo essa carta. Então aqui nós já derrubamos por terra essa ideia de que, ao lermos essa passagem, não devemos cair no senso comum de achar que esse diabo ele estava causando o quê? Ele estava lançando tentações. Ele estava tentando as pessoas. Não é isso. Porque ao ler a passagem, você vê que Pedro, logo depois, quando ele fala desse diabo, ele diz o quê? Fiquem firmes, porque vocês estão sofrendo sofrimentos iguais, os outros cristãos estão passando ao redor do mundo. Ora, sofrimentos iguais. Quem era que estava causando esse sofrimento? Só pode ser esse diabo, esse adversário. Porque o sentido da palavra diabo é esse. A palavra diabo é o mesmo que adversário ou opositor. Então, provavelmente, era alguém que estava se opondo à igreja de Deus naqueles dias. Então, agora, para que isso fique mais claro e evidente, eu vou ler essa mesma passagem nesta Bíblia, a Bíblia judaica. Então, vamos à leitura. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O seu adversário, ou adversário, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na emuná, ou seja, resisti firmes na fé,
sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os seus irmãos ao redor do mundo. Olha aí, tá vendo? O diabo, então, era o adversário, era o opositor. Esse opositor, esse adversário, ele estava causando o quê? Sofrimentos. Então você vê que não tem nada a ver com tentação. Esse diabo ele estava como leão, causando sofrimento aos demais cristãos ao redor do mundo. Agora vamos lá. Nos dias em que Pedro está escrevendo essa carta, quem dominava o mundo daquela época? Ora, quem dominava o mundo era o Império Romano. Então agora vamos adentrar um pouco na história e vamos ver quem era o imperador romano na época em que Pedro escreveu essa carta. Só que primeiro nós devemos conferir em que ano aproximadamente o apóstolo Pedro ele escreve essa carta. Então, nessa Bíblia Viva, nos traz aqui uma breve descrição, né? Uma breve descrição de quem foi o apóstolo Pedro. Veja, o autor abre o texto identificando-se como conhecido Pedro dos Evangelhos e de Atos. Pedro tornou-se um dos principais líderes da igreja em todos os tempos. Após a ascensão de Cristo, Pedro destacou-se como um dos líderes da comunidade cristã, da comunidade cristã embrionária de Jerusalém. Ele desaparece na narrativa de Atos, após ser liberto da prisão em que fora lançado por Herodes Agripa, em 44 DC. Mas reaparece no Concílio de Jerusalém por volta do ano 49, em que desempenhou importante papel para a evangelização dos gentios. Tradições variadas confirmam sua presença e martírio na grande cidade de Roma, onde teria sofrido o penoso cárcere de 9 meses antes de ser executado por crucificação de cabeça para baixo durante a perseguição de Nero Cláudio, entre 64 e 67 DC. Bom, então já é possível então identificarmos que o apóstolo Pedro, ele foi o quê? Contemporâneo de Nero César. Então, naqueles dias, quem estava no domínio de Roma era o imperador Nero. Então, quando nós vemos ali Pedro falando que o diabo, ou o adversário, ele andava como leão, buscando a quem possa tragar, provavelmente Pedro ele estava se referindo a Nero. Aí agora você vê na história as atrocidades que Nero César fez com os cristãos. Nero, ele caçava os cristãos aonde quer que os encontrasse. Nero perseguia os cristãos e os jogava na arena, para que eles fossem devorados por leões, e aquilo servia como um espetáculo. Nero, ao perseguir os cristãos, alguns eram usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Então agora vocês entendem que o diabo, ao qual Pedro menciona em sua epístola, é Nero César? Aí vem a questão, né? Então por que Pedro não foi explícito? Por um simples motivo, gente. Essa epístola de Pedro, ela passava de mãos em mãos até chegar no destino. Você já imaginou se Pedro usasse lá, sede sóbrios porque Nero César anda como um leão? Se Pedro fosse explícito, provavelmente se essa epístola caísse nas mãos de algum
soldado romano, o que eles iriam pensar? Ah, já tem aqui, ó, tem alguém aqui conspirando contra o imperador, contra Roma. Então Pedro usava essa designação de diabo. Então não só Pedro, mas também o próprio João no Apocalipse, ele fala também. Ele não é explícito. Você pode ver que na carta do Apocalipse, na carta de, eu acho que é Esmirna, né? Onde João fala assim, ó: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Você acha que aquele diabo que o apóstolo João lá em Apocalipse, ele está se referindo a um ser espiritual ou ele está se referindo a um opositor? Alguém que estava ali movendo intensa perseguição. Na carta de Pérgamo, você vê também o apóstolo João usando a figura de Satanás. Ele fala lá aos cristãos de Pérgamo, né? Eu sei aonde vocês habitam, aonde está o trono de Satanás. Quem era esse Satanás, esse trono de Satanás? Provavelmente, ali em Pérgamo, era um local onde haviam quê? Templos que homenageava os imperadores. Então, esse trono de Satanás era uma referência a isso. Era o quê? Alguém que se opunha, que estava se opondo à igreja. Então, quando Pedro fala desse diabo que ruge como um leão, a figura que se enquadra nesse contexto só pode ser Nero César. Era Nero que era esse leão, esse diabo, esse adversário. A palavra diabo é adversário. Ela não é um substantivo, ela é um adjetivo. Então era alguém que estava se opondo e movia intensa perseguição à igreja de Deus. Então era esse o sentido desse versículo na epístola de Pedro. Pedro não está se referindo a nenhum ser espiritual. Tanto é que os cristãos que receberam essa epístola, e ao ler essa epístola, a mente deles não foi levada a pensar como nós pensamos hoje. Porque na cristandade aí, quando se lê essa passagem, as pessoas já imaginam um diabo, ou os demônios aí no mundo afora. Mas lá naqueles dias não, eles sabiam muito bem que Pedro estava se referindo a Nero. Nero César foi o diabo, que Pedro ali faz menção na sua epístola. E você pode ver aqui que Pedro ele foi contemporâneo de Nero, entre os anos 60 e 64. Tanto é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e foi morto por Nero César. Foi morto pelo diabo, por esse adversário. Certo? Bom, gente, então era isso que eu queria trazer aí à tona, né? Esse é meu humilde entendimento. Se você coaduna, se você concorda, deixa aí o like, deixa o joinha. Se você discorda, deixe o seu dislike, tá certo? E novamente é aquele jargão, né? Nós moramos em uma democracia e em toda democracia é saudável, é salutar que exista a pluralidade das ideias. Eu fico por aqui. Um forte abraço e um excelente domingo. Graça e paz. Tchau, tchau.